do Brasil. E eu sou a Adriana Freitas, estou aqui com o maior prazer para passar uma aula maravilhosa para vocês. Vem comigo aprender a LDB, que eu tenho certeza que você vai arrasar na prova. Vem! Então vamos lá, artigo 21. Lembrando da nossa última aula, que nós falamos que essa divisão ela é formada por educação básica, educação infantil e ensino fundamental. E que eu tenho aqui uma grande verde, calma, azul. A cor que eu mais amo é azul, tá? Quer dizer, eu adoro cores, né? Mas o azul eu acho que é a cor que mais me representa, tá? Vamos lá, vou colocar aqui um azulzinho mais escuro. Então, eu tenho aqui a divisão da creche e da pré-escola. Creche, tempo integral. Pré-escola, tempo parcial. Creche, no mínimo, 7 horas. No mínimo, a criança tem que estar dentro da creche. No mínimo, 7 horas. Já na pré-escola, ela precisa estar no mínimo 4 horas. No mínimo. Ok? Outra diferença, a idade. Uma é de 0 a 3 e a outra é de 4 a 5. Ok? Depois eu tenho o ensino fundamental e logo após o ensino médio. Então aí a gente já viu esse conteúdo. Lembrando as idades. Creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Lembrando que essa criança só vai entrar com 4 anos aqui se ela completar o ano de 4 até o dia 31 de março. Essa lei é uma lei federal. Então, é uma lei oriunda da União, no caso, o MEC, e ela se torna uma lei que serve para todo o país. Então, quando ela completa 4 anos até o dia 31 de março, ela se matricula na pré-escola. Quando ela completa 6 anos até o dia 31 de março, ela é no ensino fundamental. Quando ela completa 15 anos, até 31 de março, ela fica matriculada no ensino médio. Caso esteja completando após a data limite, ela fica sempre ligada no ano anterior. Ligada ao ano anterior, ok? Vamos seguir. Dentro daqueles níveis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 modalidades. Professor, o que são modalidades de ensino? Modalidades de ensino são as opções ou as janelas de oportunidades que o governo estabelece para quem não consegue adentrar a educação básica, oportunidades de ensino. Então, nós temos a EJA, Educação de Jovens e Adultos, EAD ou EAD, é uma modalidade, Educação do Campo ou Educação Rural, que é a mesma coisa, terceira modalidade. Nós temos indígena, que agora é separado do quilombola. Quilombola sai daqui e vem para cá. Quilombola, houve uma separação na lei dessas duas modalidades. Então, hoje eu tenho aqui educação indígena só e educação quilombola também, ela vem não mais vinculada à educação indígena, ela vem só. E nós temos também educação prisional, que é a educação mais nova como modalidade, tá? Então, educação do campo, educação indígena, educação especial, educação profissional, educação quilombola e educação prisional, ok? Lembrando que as modalidades de ensino, elas podem ser alteradas, elas podem sofrer modificações, elas poderão até deixar de existirem, tá? Elas podem deixar de existir porque elas são modalidades, elas não são blindadas pela Constituição Federal. Elas não são formatadas dentro da LDB no sentido de educação obrigatória. Elas são, que nós chamamos de prioridade, mas elas não são obrigatoriedade. Tudo bem? Beleza? Vamos caminhando aqui.
Só para lembrá-los que, quando eu falo de modalidade de ensino, a EJA é uma modalidade muito importante, porque a EJA cai em concurso. O que é que eles perguntam? Quem é o aluno da EJA, né? Com qual idade o aluno pode entrar na EJA? A EJA é obrigatório? Não. Acabei de falar que a EJA ela é uma modalidade. Eu não posso obrigar o meu aluno a ir para a EJA, eu posso orientar. Eu tenho EJA do ensino fundamental, muitas escolas, tanto da prefeitura, como algumas escolas que ainda têm o Estado tem de ensino fundamental, elas ainda têm EJA. E eu tenho também EJA nos municípios e no Estado. E eu tenho também a EJA do ensino médio. Com quantos anos o aluno da EJA fundamental poderá ir para a EJA? Quando ele completar 15 anos de idade. E do ensino médio, quando ele completa 18 anos de idade, ele poderá fazer a EJA do ensino médio, certo? Agora, qual é a metodologia ou a proposta pedagógica da EJA, Paulo Freire. Ela é toda construída, né, que nós chamamos a EJA, quando eu trabalho com jovens e adultos, eu chamo de andragogia, trabalhar com criança, pedagogia, trabalhar com jovens e adultos, andragogia, ela é toda baseada no Paulo Freire, que tinha o seu olhar pedagógico voltado para jovens e adultos. Agora, o professor, ele deverá ter qualidades importantes para executar o ensino. Quais são essas qualidades que esse professor da EJA tem que ter? Que nós vamos falar aqui das funções da EJA. O professor que trabalha com EJA, ele tem que entender que a educação de jovens e adultos é uma educação diferenciada. A própria metodologia é diferenciada, porque é aquele aluno da noite, que está cansado, que vem do trabalho. Então, o professor ele tem que ter qualidades importantes. Uma delas é a virtude da motivação, porque eles precisam serem motivados. A motivação é um dos elementos-chave quem trabalha com EJA, né? A gente tem que estar o tempo todo, né? A gente tem que estar o tempo todo ali em cima, falando da educação, que é importante estudar e tudo, senão eles abandonam, certo? Então, motivar, incentivar, procurar adequar a realidade do aluno, adequar o horário, a lei permite isso, tá? Então, quais são as 3 funções da EJA? Quais são as 3 funções da modalidade de ensino EJA? Vamos lá. Olha lá. Deixa eu usar outra caneta. Pronto, só estou com outra caneta. A EJA deverá equalizar. O objetivo da EJA é equalizar, qualificar e reparar o tempo perdido. Reparar. Então, eu tenho as 3 funções da EJA. Equalização, qualificação e reparação. Isso são as funções da EJA, ok? Então, essa é uma modalidade que a gente sempre cita porque ela é importante. E aí nós vamos para nossa continuidade aqui da lei, tá? Artigo 4, eu pulei alguma coisa? Não, né? Olha, se eu pulei alguma coisa? Não. Ok, vamos lá para o artigo 4. Lembra que a gente estava falando do artigo 21 e eu abri que era importante, né? É dever do Estado a garantia de... O que é que o Estado, unidade federativa, ele deverá garantir? Vamos lá. Aí eu entro exatamente no que a gente concerne de link entre a LDB e a Constituição Federal.
Lá no artigo 208, vocês estão lembrando, no artigo 208, ele traz exatamente esse mesmo texto, tá? Então, o que é que eu tenho que lembrar? Que lá na Constituição ela já aborda, ele já contempla. E aí eu tenho que lembrar que essa a educação obrigatória e gratuita, ela também está presente na LDB, como forma de ratificar o que já tem na Constituição, certo? Então, a educação básica, obrigatória e gratuita começa aos 4 e finaliza aos 17. Mas ela vai se organizar da seguinte forma. Qual? Pré-escola, fundamental e ensino médio. Ficou claro, gente? Qual foi a lei 12.796 de 2013? Então, junto a isso, eu tenho que lembrar que essa educação básica, obrigatória e gratuita não começa na creche. Eu começo na pré-escola. Depois eu sigo o ensino fundamental e o ensino médio. Então, professora Adriana Freitas, você está querendo dizer que a creche não é obrigatória? Não. A creche é prioridade, mas não é obrigatoriedade. A creche hoje, 2019, ela é prioridade. Prioridade. Ela não é obrigatoriedade. Então, se o governo, se uma prefeitura deixar de fomentar a creche, de oferecer, aquele prefeito daquele município Y, ele pode sofrer improbidade administrativa? Não. Ele só vai sofrer improbidade administrativa se ele deixar de ofertar a educação básica obrigatória e gratuita. Qual é, professora? 4 aos 17 anos. Ele não pode deixar de oferecer. Claro que o município é responsável pela pré-escola e pelo fundamental. O ensino médio é responsabilidade do Estado. Gente, ficou claro? Beleza. Vamos continuar. Inciso 2. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Gente, eu já vi tanto isso em concurso, essa expressão aí do inciso 2, e as pessoas botam errada. Mas, professora, cadê a creche? A creche está aqui dentro. A creche, quando eu falo de educação infantil, vamos sempre lembrar que dentro dela eu tenho os 2 níveis. Falou de educação infantil, falou de creche, mas mais pré-escola. E ele está dizendo que de 0 a 5 anos é oferecida a educação infantil. Verdadeiro. Professora, você acabou de falar que não é obrigatório. Nesse inciso eu estou dizendo que é obrigatório? Eu estou falando de obrigatoriedade? Não. Eu estou somente dizendo que a educação infantil gratuita, ela acontece às crianças até 5 anos de idade. Eu não estou falando de obrigatoriedade. Eu estou citando que ela é composta de 0 até 5 anos de idade. Ficou claro, gente? Beleza. Olha lá. Aí nós já falamos do 1, do 2, só para lembrar, ó, até 5 anos de idade. Verdadeiro. Inciso 3. O inciso 3 eu quero chamar a atenção de vocês, porque ele vai falar de educação especial. Lembra que nós vimos que a educação especial, ela é uma modalidade? Então, ela é uma modalidade. Logo, a modalidade, ela é prioridade. Toda modalidade do país, modalidade de ensino, ela é uma prioridade. Sempre. Não é obrigatoriedade. Então, o que é que ele diz? O atendimento educacional especializado, ele está falando de quê? De AEE ou AEE. Todo atendimento educacional especializado gratuito aos alunos, aí o MEC abriu o que a Constituição chamou só de portador. Então, ele diz que agora o aluno especial, ele é o aluno com deficiência, TGDs e altas habilidades. Então, eu vou abrir uma folha em branco, porque isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. Educação especial, ela é uma modalidade de ensino. E que o MEC resolveu classificar com laudo o atendimento somente para quem está dentro desses grupos de educação especial. Professora, quais são eles? Nós acabamos de ver. Deficiência. Gente, a minha letra não é muito linda, porque eu sou esquerda. E aí
a lousa, ela é reta. E aí, para eu escrever, eu tenho que dobrar o braço. E não consigo. Então, ela não fica tão boa de se ver, mas eu estou fazendo o possível para ela ficar uma letra top, igual vocês. TGDs. Então, quando não estiver muito bonitinha, perdoa. Porque eu tenho aqui, sou sinistra. Quem escreve com a mão esquerda é sinistra. Então, eu sou sinistra e eu tenho dificuldade de escrever no quadro que está reto. Aí nós temos as altas habilidades ou superdotados, ok? A título de formação, que é importante vocês entenderem. Quem é esse aluno especial? É o deficiente visual, é o deficiente intelectual. Antes era deficiente mental, não é mais. Desde 2010 é deficiência intelectual. Deficiência física ou deficiência motora. Nós temos alunos com algumas deficiências. Deficiência auditiva. Deficiência múltiplas, que são mais de uma acoplada, tá? Então, deficiência sensorial. Então, tem muitos tipos de deficiência. TGDs. Normalmente, os TGDs são quem? São síndrome, são os autistas. Nós temos os TEAs, transtorno espectro de autista. Nós temos a síndrome de Down. A gente não vai mergulhar nisso porque não é o objetivo aqui. Seria que dar uma aula de educação especial entrando em cada modalidade dessa, cada deficiência dessa. A gente vai só citar autista, TEA, síndrome de Down, Asperger. É um autista muito inteligente em determinada área. Nós temos também as patologias aqui, que está muito recorrente, tá? TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E nós temos aqui os alunos que têm um grau de psicopatas, ok? Então, tudo isso está dentro do transtorno global do desenvolvimento. E altas habilidades superdotadas é o aluno que tem um destaque em uma área do QI, do seu coeficiente de inteligência. E esse aluno ele se destaca em uma determinada área e muitas vezes esse aluno ele não é percebido na escola e outras vezes é. Então, quando a escola descobre que aquele aluno tem um QI e que aquilo é desenvolvido, que os pais reconhecem, então a gente já encaminha esse aluno para a sala de AEE ou para as instituições especializadas em educação especial para fomentar essa habilidade dele. Entendido? Ótimo. Parabéns. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Lembrando que a gente está falando de sala de atendimento educacional especializado. Bem, são 3 grupos: deficiências, TGDs e altas habilidades. Essa modalidade ela é transversal. Por que ela é transversal? Porque ela faz uma viagem perpassando por todos os níveis. Lembra dos níveis? Educação básica, educação superior. Por todas as etapas, educação infantil, fundamental e médio, e as 8 modalidades que nós já falamos anteriormente. Então, ela vai atravessar todos esses níveis, etapas e modalidades. Mas ela deverá ser, preferencialmente, atender o aluno preferencialmente, na rede regular de ensino. Ok? Então, beleza. Chegamos aqui muito bem. Tá tudo tranquilo. Acredito que vocês não estejam com nenhuma dificuldade de compreender essas normas que a gente está trazendo para vocês aqui. Bem, inciso 4. O acesso ao ensino público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos aqueles que não concluíram na idade própria, tá? 5. Elevado os níveis de ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Não cai muito isso, né? Olha o que eu falei da EJA. A oferta do ensino noturno regular adequado às condições do aluno. Eu já fiz em prova as condições da escola. E não é. Eu não tenho que adequar às condições da escola o ensino noturno, o ensino à noite. Eu tenho que adequar ao aluno, porque é ele, aluno, que trabalha e que muitas vezes chega muito cansado na escola e que se a gente não adequar, a gente vai perder esse aluno porque ele vai abandonar a escola. Então, a escola tende a ter um olhar muito mais
como é que eu posso dizer, um olhar muito mais sensível ao aluno da EJA, por se tratar de uma situação que passa o dia todo trabalhando. Ao terminar a aula, ele vai voltar para a sua casa. Muitas vezes a escola é longe da sua casa e a gente tem que adequar horário, metodologia, prática pedagógica, tudo a gente adequa para o aluno da EJA. Tudo bem? Ok. 7º, oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade. Acabei de falar sobre isso. Garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Acabamos de falar que o inciso 7, ele está linkado ao inciso 6. Então, ele está linkado. Por quê? Porque na hora que eu falo que eu tenho que adequar o quê? As necessidades, a disponibilidade, as condições, porque esse aluno é o aluno que passa o dia todo trabalhando. E se eu não adequar, esse aluno vai abandonar a escola. Aí vai aumentar o índice de abandono. Então, para evitar, a gente vai criando ferramentas para que esse aluno possa chegar até o final do ano na turma da EJA. Tudo bem? 8º, lembra que nós falamos do PS, Programa de Saúde, Programa Suplementar, falei em saúde aí, Programas Suplementares, PS, Programas Suplementares. De que, professora? Do material didático, do transporte, da alimentação e da assistência à saúde. Quem tem direito? Todos. Ele fala o fundamental, mas todos têm direito a esse acesso do programa, tá? Hoje nós temos aqui uma retificação. O atendimento não ao ensino fundamental, mas todas as etapas de quem, professora? Da educação básica. Todo mundo tem direito ao material didático, ao transporte, à alimentação e assistência à saúde. Saúde, tá aí, ó. Tá arriscado, né? Que eu já tinha arriscado anteriormente. E agora eu tenho a retificação da Lei 12.796. Como é hoje? Professora, eu tenho que saber antes? Sim. Para você entender como era antes, era só o fundamental. Por que, professora Adriana Freitas? Porque a única educação obrigatória no país era o fundamental. Com a chegada do Fundeb, nós ampliamos a educação. E aí hoje eu tenho atendimento ao educando, o mesmo inciso retificado pela Lei 2.796 de 2013. Ele vai atender todas as etapas por meio dos programas suplementares. Quem é etapa? Quem são? Vocês já viram? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, todas as etapas vão receber material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Beleza? Vamos seguir em frente. 9º, que a escola, que o ensino tenha, no mínimo, padrões de qualidade e que haja uma variedade em quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis. Que insumos são esses? Tudo que o aluno precisa para permanecer na escola. Alimentação, livro, caneta, ambiente, papel para prova, que ele tem todos os insumos, todos os agregadores para esse aluno poder ter uma boa qualidade de ensino, tá? E que possa esse insumo impactar onde? No desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ok? Beleza. 10. O aluno tem direito à vaga na escola pública de educação infantil ou de fundamental. O professor de ensino médio não tem. A lei não contemplou o aluno de ensino médio. A lei contemplou o aluno da educação infantil e do ensino fundamental. Que ele possa estudar em uma escola mais próxima à sua residência, em que ele completar quantos anos? 4 anos de idade. Ok? Beleza. Vamos para o artigo 5º da LDB. Ele diz o seguinte: o acesso à educação básica, obrigatória e gratuita, é um poder, é um direito público subjetivo. O que é subjetivo? Próprio, inerente ao ser humano. Eu não posso transferir esse direito para ninguém. Ele é meu. Sendo meu, eu tenho que exercê-lo. Então, o direito à educação básica, ele é um direito subjetivo, podendo qualquer cidadão,
não necessariamente eu, que sou mãe, mas pode ser alguém que não tenha filho, mas que queira acionar o poder público, ele pode. Um cidadão ou um grupo de cidadãos, ou uma associação comunitária, ou o sindicato, ou entidade de classes, ou outra entidade legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar quem? O poder público para exigir. Mas eu estou falando da educação básica obrigatória, que eu sei que é dos 4 aos 17 anos. Então, eu posso acionar o Ministério Público pedindo e exigindo que haja o cumprimento da lei, que é escola para todas as crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março, até aos 17 anos de idade. Ok? Beleza. E aí, nós vamos voltar um pouquinho para a gente poder tirar uma dúvida aqui, para a gente poder pensar. Então, professora, você me disse, então, que a creche eu não posso exigir. Calma, calma, calma. Eu posso exigir, eu cidadão, eu pessoa, eu entidade, eu sindicato, eu posso exigir? Posso. Eu posso acionar o Ministério Público. Eu posso, enquanto cidadão, pedir que o meu município, que é o município X, ele ofereça para as minhas crianças a creche. Mas eu, prefeito, vou chamar esse prefeito de Totó. Eu, prefeito Totó, não sou obrigado a ofertar a creche. É minha prioridade, mas não é obrigatoriedade. Mas eu posso, através do Ministério Público, ser pressionado e ofertar a creche. Mas eu não sou obrigado a ter a creche, porque se eu não tenho a creche, eu não vou sofrer nenhuma improbidade administrativa. Caso eu não tenha, o que é que eu não posso o município deixar de ofertar? Eu não posso o município X, o nome do município é o X, viu? Eu não posso deixar de ofertar a pré-escola. Eu não posso deixar de ofertar o ensino fundamental. Isso aí eu não posso deixar de ofertar. E se a gente pensar, eu tenho aqui de 4 a 5 anos, eu tenho aqui de 6 aos 14 anos. Então, eu, município X, tenho que assegurar. Então a palavra da creche, ela é assegurar. Eu posso assegurar, eu posso ofertar, eu posso fomentar. O quê? A creche como prioridade. Mas a pré-escola e o ensino fundamental, eu sou obrigado a oferecer. Obrigatório. A educação aqui se torna obrigatória. E se eu não fizer, aí vou sofrer improbidade administrativa. Vou pagar multa, vou responder a processos, né? Eu posso até perder meu mandato se eu não ofertar adequadamente a pré-escola e o ensino fundamental. Ok? Beleza. Tá? Então, voltando aqui à nossa fala. Eu acredito que até aqui vocês estejam compreendendo o raciocínio da lei. Vocês estão vendo que, hora e outra, ele se reporta ao artigo 21 da LDB. Então, por isso que eu tenho que ter ele sempre quentinho na mente, com o artigo 21 formado de educação básica, educação superior, e que a educação básica ela é formada de educação infantil, fundamental e médio, e a partir daí todas as questões elas vão costurando o artigo 21. Gente, eu espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Qualquer coisa, entre em contato comigo, já tem meu WhatsApp, meu Instagram. Me dá um oi também, sugestão, né? Diz aí se vocês estão gostando, o que vocês desejam mais. E as sugestões sempre são bem-vindas, pode mandar. Um beijo carinhoso e até a próxima. Fui!